Olá, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a tua família. Que você desfrute da paz que só Jesus pode dar. Não aquela paz que o mundo apresenta, né? O intervalo entre duas guerras. Não. Mas mesmo diante de qualquer tempestade que você possa estar vivendo, você encontre paz na fé em Deus e em seu Filho amado Jesus. Amém? Nós vamos hoje partir para um novo livro, né? Terminado o livro de Êxodo, vamos para o livro de Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia. A palavra Levítico é uma referência aos levitas, os primeiros sacerdotes judaicos, responsáveis por exercer a função sacerdotal para o seu povo. Nesse livro, que é direcionado ao povo de Israel, encontramos passagens voltadas aos sacerdotes. Acompanhamos também os acontecimentos desde o fim da construção do tabernáculo até a saída do povo do Monte Sinai. Ao longo dos capítulos, vemos os discursos de Deus a Moisés, que deveria reproduzi-los aos israelitas durante o Êxodo e os modos como as ofertas deveriam ser realizadas no tabernáculo. Além disso, são mostradas informações sobre a ordenação dos sacerdotes de Israel, tendo Arão e seus filhos como os primeiros sacerdotes. Em Levítico, nós podemos entender que o Senhor desejava que os israelitas vivessem em santidade. Assim, o povo deveria oferecer sacrifícios e ofertas que agradassem a Deus, como a expiação, purificação ou perdão. Com o estabelecimento dos sacerdotes e das ofertas, nos é mostrado as leis de pureza e impureza. A pureza era considerada um meio para que as pessoas pudessem se aproximar de Deus e permanecer em bom convívio com a comunidade. Os capítulos finais são compostos pelo Código de Santidade, onde práticas são proibidas, como, por exemplo, a blasfêmia e as penalidades voltadas para esses atos. Portanto, o livro de Levítico é composto de diversas informações sobre o início dos sacerdotes, as ofertas e sacrifícios que o povo deveria realizar, as leis de pureza e impureza e o código de santidade. Além dessas orientações, o livro também traz incentivos de uma boa postura e convívio entre as pessoas. Vamos ao capítulo 1 de Levítico, que diz assim: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado vacum e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. À porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação, que é o perdão do pecado. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue em redor sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação.
Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão, com água. E o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para o holocausto, oferecerá macho sem defeito, e o degolará ao lado do altar que dá para o norte perante o Senhor. E os filhos de Arão, sacerdotes, espargirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois o partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água. E o sacerdote tudo oferecerá e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos. E o sacerdote a oferecerá sobre o altar e tirar-lhe-á a cabeça e a queimará sobre o altar. E o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar da cinza, e fendê-la-á junto às suas asas, porém não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Amém? Então era assim que se fazia o sacrifício de animais sobre o altar, para que o sangue daquele animal simbolizasse ali o perdão dos pecados daquela pessoa que levou aquele animal para o sacerdote, né? E aquela oferta ela era queimada e era considerada um cheiro suave ao Senhor. Hoje nada disso mais é necessário, né? Porque Jesus assumiu o lugar daquele animal e se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem nele crê e praticar os seus ensinamentos, a sua palavra, será salvo, né? Batizado, será salvo. Então, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.